Muito obrigada, Excelência Sr. Secretário de Estado Fernando Alé Fernando, excelentíssimo PCA do INACOM, excelentíssimos PCAs, diretores das outras instituições do setor e caros convidados, muito obrigada. Meu nome é Evangelia Pereira, venho em nome do Diretor-Geral do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, que é a pessoa que devia estar aqui hoje para apresentar este tema tão pertinente. Então eu vou roubar um bocadinho daquilo que é a sua apresentação para passar aqui a nossa mensagem sobre este tema. Primeiramente, gostaria de dizer que nós somos o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional e que somos superintendidos pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, e temos uma visão de tornar-nos uma referência mundial no reconhecimento da área espacial e também na criação e capacitação de quadros de excelência nas áreas de engenharia e tecnologia espacial. A nossa grande missão é promover o uso do espaço pacífico, claro, e também estabelecer acordos de cooperação com instituições técnicas e científicas no domínio espacial. Somos regidos por vários diplomas legais e velamos muito pela dedicação e honestidade, bem como o profissionalismo e o rigor. O projeto ANGOSAT, de uma forma geral, é regido por vários elementos, não é apenas um satélite que é colocado em órbita, como o ANGOSAT 2, mas ele é um conjunto de vários elementos que vocês podem aqui visualizar, no qual inclui um satélite, que é o satélite ANGOSAT 2, que agora recentemente foi lançado em órbita. Também inclui o lançador que levou o satélite até a sua órbita e posição orbital. Temos a posição orbital em si, que neste momento o satélite encontra-se já na sua posição orbital, que é a 23 graus este. Temos uma infraestrutura terrestre, que é o Centro de Controle e Emissão de Satélites, que acabaram aqui de mencionar, no qual rege todas as operações e manutenção do satélite em órbita, bem como garantir que continue e sempre mantenha-se na sua posição orbital. Temos também, claro, que sem toda esta infraestrutura não pode ser possível, nem tampouco ter uma continuidade sem formação de quadros, sem quadros para poderem reger essas infraestruturas e este projeto. Então, temos aqui também a parte de quadros e formação de quadros, bem como os serviços que serão depois, então, finalmente levados à sociedade, à população. Ou seja, temos uma infraestrutura para a prestação destes serviços. Aqui falando um bocadinho de forma generalizada sobre a capacidade do ANGOSAT 2, em termos das suas características, o ANGOSAT 2 é um satélite com 6 transponders na banda C, 24 beams HTS, ou seja, de alto rendimento, alto desempenho, na banda KU, tem uma gateway na banda KA e, como já havia referenciado, a sua posição orbital a 23 graus este, cobre África e parte da Europa na banda C e cobre a África Austral na banda KU, ou seja, que também nos possibilitará ter aqui uma arrecadação de receitas, porque fará então a venda também dos seus serviços de formas a que possa vender a nível de África e em divisas, claro, isso poderá ajudar bastante na questão socioeconómica. O satélite ANGOSAT 2 tem 13 gigabits nos seus beams, gigabits por segundo, a nível da banda KU. Aqui referenciando um pouco aquilo que Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado já havia mencionado sobre aquilo que são as metas do Banco Mundial, mas também referenciar que o projeto ANGOSAT acaba por estar dentro daquilo que são os objetivos da Agenda 2030 da União Africana, da Agenda 2063 da União Africana, em que a meta geral é de ter uma conectividade universal até 2030, que é uma meta bastante desafiadora, claro, mas que é necessária e fundamental para tirar a pobreza, para reduzir a pobreza
principalmente nas áreas rurais. E, claro, vem também alavancar aquilo que tem a ver com a agricultura, recursos naturais, energia, bem como a própria infraestrutura digital. E está assente dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, como podemos ver aqui, 2 deles, que é a erradicação da pobreza e também o crescimento econômico. Aqui referenciar um pouco do que eu já havia mencionado antes, não é? E é importante também mencionar a necessidade de ter uma internet com alta velocidade para poder suprir essas necessidades que temos como desafios no país. De uma forma geral, e também aqui com alguns estudos feitos, por exemplo, com fontes tiradas do GSMA, 67% a nível da África, da população não tem banda larga móvel e apenas 19, aproximadamente 20%, com gap de cobertura. E isso, esse gap também acaba por se refletir principalmente nas zonas rurais, nas zonas mais distantes das áreas urbanas. Com o ANGOSAT 2 é possível ter uma cobertura a 100% do território nacional, nas duas bandas, e também, claro, com um mínimo de 63 mil antenas instaladas em todo o território, o mínimo. Falar aqui também de alguns dados tirados como fontes do INACOM, que falamos aqui há bocado, a SADC e a África Austral poderão ter essa capacidade do ANGOSAT 13 gigabits por segundo, e para Angola também muito mais direcionada, os BIMs terão até 3.4 gigabits por segundo. Falar aqui um pouco também das fontes tiradas do INACOM, nós temos aqui alguns desafios, porque, por exemplo, só temos nesse momento poucos subscritores na rede móvel, celular e também por televisão via satélite, mais ou menos 1,5 milhões, e claro que este investimento poderá poupar aos cofres do Estado mais de 20 milhões de dólares, com base naquilo que será a utilização do ANGOSAT 2. Aqui também este slide vai mostrar um bocadinho de como é que o ANGOSAT 2 poderá apoiar nas operadoras, principalmente nas áreas mais distantes, onde as infraestruturas de conectividade mais rudimentares, aquelas infraestruturas que não chegam até estas zonas, podem então ser apoiadas pelo satélite ANGOSAT 2, porque ela aí serviria como um backhaul, em que poderia então conectar diretamente com as BTS nas diferentes zonas e, como eu já disse, principalmente nas áreas mais recônditas, onde a nossa conectividade mais rudimentar não chega. Então, mais uma vez a mostrar aqui os BIMs que são reutilizados, com frequências reutilizadas para poder suprir a cobertura, principalmente a nível da África Austral na banda KU. É possível verificar aqui que a concentração, principalmente das frequências, é muito maior e então possibilitar então uma maior conectividade. Aqui falar um pouco dos benefícios do ANGOSAT 2, principalmente no contexto social, em que vai de facto apoiar em diferentes esferas sociais, perdão, e mostrar aqui também um pouco de que aqui um dado ou uma projeção de que para cada €1 investido haverá um retorno de acima de 50 € para cada €1 investido na tecnologia espacial. Então é importante aqui referir a necessidade de podermos expandir cada vez mais estes serviços e mostrar aqui como é que ela pode, de facto, ser uma influência para as zonas que nós não temos muito acesso.
Por exemplo, falar aqui um pouco dos benefícios na parte da educação. Nós sabemos que Angola tem um grande desafio em termos de conectividade nas zonas rurais, o que também acaba por influenciar negativamente no contexto da educação. Uma educação de qualidade, que também é um dos objetivos da Agenda 2030, do Desenvolvimento Sustentável, em que precisamos de ter uma educação de qualidade. É possível ter uma educação de qualidade se tivermos recursos que possam apoiar estes objetivos, e um deles tem que ser, principalmente naquelas zonas onde nós não conseguimos ter professores de qualidade, não conseguimos ter até mesmo professores, porque existe aí um grande gap em termos de recursos humanos que possam apoiar essas escolas de forma mais distanciada. Aqui utilizar então o recurso de satélites para cobrir estas zonas e trazer então uma teleeducação, por exemplo, como uma fonte para poder se ensinar à distância, por exemplo, em que pode-se colocar uma antena VSAT em algum ponto de uma zona recôndita, uma zona remota, e uma escola central então poderá fazer as aulas remotamente a essas escolas ou esses locais onde não existe muita conectividade, nem tão poucos serviços para apoiar estas escolas. Isso é só um dos exemplos que podemos ter aqui com a conectividade. Aqui falar também a nível da educação, aquilo que já tem sido os benefícios da educação em termos de formação de quadros. Como eu acabei de dizer, é impossível levar esse projeto avante sem uma boa capacitação de quadros, boas formações, e por isso o Estado investiu bastante na formação e capacitação de quadros. Aqui eu posso mostrar algumas das formações que já foram feitas e o nível académico que se tem a nível da instituição para poder cobrir este projeto, para poder dar um reforço a este projeto. Estamos a falar de 5 doutores em diferentes esferas, em diferentes cursos. Aqui realçar o último doutoramento, que é mesmo do Dr. Zolana João, que tem dado uma grande força para que esse projeto vá avante, e só foi possível também com o apoio de liderança que ele teve durante todo esse processo de lançamento do ANGOSAT 2, em que fez o seu doutoramento na Universidade de George Washington, em engenharia, em gestão de engenharia, que trouxe então valências para podermos suprir aqui várias lacunas do ponto de vista de capacitação. Também temos mestres, 17 mestres neste momento, formados em várias áreas, como serviços e aplicações espaciais, gestão de projetos espaciais, mestrados em engenharia e de sistemas espaciais, e em várias universidades e instituições de grande renome a nível internacional, que puderam aqui dar um apoio muito grande na capacitação e formação dos quadros, que agora puderam ajudar no lançamento do ANGOSAT 2. Temos também 28 licenciados e 5 bacharel. É importante também frisar que, devido a essa formação e capacitação que tem estado em vigor, os quadros angolanos já têm estado a ter algum reconhecimento internacional, em que conseguimos aqui destacar 3 quadros angolanos institucionais que estiveram no top 10 dos jovens mais influentes da indústria espacial a nível de África, entre 2020 e 2021, e também a formação de um especialista formado em montagem de drones, montagem e manutenção de drones e dados da Unicef, em cooperação com a Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos da América. Isto para mostrar que existem já quadros altamente qualificados a nível do país para poder dar o maior apoio a este grande projeto que é o ANGOSAT 2 e que é um projeto de todos. Aqui frisar também a transferência de conhecimento é importante porque uma instituição sozinha não consegue fazer todo esse trabalho de massificação para poder elucidar a população, a academia, entre outros, todos os players que vão ser muito importantes para alavancar esse projeto, sem a transferência do conhecimento. E, como disse, isto é um projeto contínuo que deve dar a devida continuidade na academia. E é importante que essa transferência de conhecimento saia da instituição para a academia,
para a sociedade. Deste modo, nós temos já feito um amplo trabalho de formação e capacitação em técnico-profissional, em cursos de comunicação VESAT, com diferentes instituições, diferentes universidades e empresas privadas para poder assegurar, então, uma boa preparação para este grande desafio que é o ANGOSAT 2, que vai precisar de todos, e principalmente para poder aqui massificar o autoemprego, principalmente para a juventude que tem estado a ter uma grande lacuna nessa parte do autoemprego. Isto vai possibilitar, por exemplo, jovens que queiram criar os seus kits VESAT para poder comercializar em áreas mais pequenas, ou mesmo poder instalar antenas VESAT em áreas mais remotas, nas suas províncias, nas suas zonas rurais. Então, até as próprias operadoras têm as suas limitações em termos de recursos humanos para poderem fazer todo esse trabalho, e o nosso país é extenso e precisa de todos para poder fazer isso. Então, quanto mais pessoas estiverem formadas e capacitadas para apoiar, melhor. Por isso, temos estado aqui a fazer um amplo programa de massificação. Temos, inclusive, formado 8 embaixadores da educação espacial que têm estado a levar avante esse projeto a nível das instituições de ensino, como universidades. Neste momento que vos falo, estão agora a fazer alguns cursos práticos de instalação de antenas VESAT, com a Universidade Agostinho Neto, com, por exemplo, uma outra instituição, ISTIC. Quer dizer que temos estado a levar avante um amplo projeto de massificação de quadros, de pessoas que possam levar esse projeto até os lugares mais recônditos do nosso país. E, claro, também é necessário um amplo programa de formação para aqueles que estão a operar e a fazer a manutenção do ANGOSAT, para mantê-lo em órbita durante estes 15 anos, no mínimo. É necessário ter uma equipa altamente qualificada para que possa apoiar no sentido de manter o satélite em órbita, manter o satélite operacional, e deste modo, então, temos aqui um amplo programa de formação que foi feito com várias empresas parceiras, como a Rússia, a Airbus, a Roscosmos, por exemplo, em que formamos até o momento 47 especialistas, como eu disse, acabei de dizer, pela Agência Espacial Russa, para que pudessem operar então o satélite. E posso dizer que eles estão totalmente preparados e até mesmo para poderem operacionalizar satélites em outros países. No caso, satélites de comunicação. Esse é o nível de preparação que eles têm até o momento. Finalmente, mostrar também aqui, também no âmbito da educação, porque é muito importante, nada disso que estamos aqui a falar é possível sem a capacitação, como eu acabei de dizer. Desde 2018 tem estado a fazer essa massificação do conhecimento da tecnologia espacial, com o uso de pequenos satélites em diferentes instituições e províncias também, para poderem perceber no seu todo o que é um satélite, o que é um satélite de comunicação através de pequenos satélites, para poderem perceber os seus subsistemas, como é que eles funcionam, como é que eles são montados, as suas missões, como é que são essas missões, porque depois isso tem que ser levado para vários anos, e eu acredito que mesmo dentro de 15 anos já não estarei ali na instituição, nem tão pouco os que estão agora nesse momento. Então temos que fazer a transferência de conhecimento para a continuidade das gerações. Isto tudo é feito graças à parceria de várias instituições do ensino, ou seja, várias instituições nacionais e internacionais, em que podemos ter como exemplo o ISPTEC, o ITEL, entre outras instituições nacionais, bem como a cooperação também com empresas e instituições estrangeiras que levam o domínio da educação muito rigorosamente, como por exemplo a Airbus, a Inergia, a Unisec, entre outras, que têm estado aqui a dar um apoio massivo na capacitação de quadros. Aqui falar um pouco no contexto de família. O que nós queremos trazer aqui é a importância de levar o satélite ANGOSAT 2 a estas zonas remotas para poder reduzir bastante a infoexclusão digital.
É muito importante porque nós temos agora, nesse momento, uma taxa de penetração de internet apenas de 27%, atualmente, com fontes do INACOM, e de móvel celular 59%. Isto são os dados atuais que conseguimos obter até agora, quer dizer que aqui ainda há um trabalho amplo a fazer para maior sensibilidade da conectividade, principalmente nas zonas rurais. Então, é importante que, pelas fontes que temos aqui do INE, nós temos uma população atual de 33 milhões e 86 mil pessoas, ou seja, a população atual, e que é preciso que essas pessoas estejam conectadas. É preciso haver aqui um amplo trabalho com as operadoras para poder levar esta conectividade até as zonas mais remotas. Aqui o meu colega que me antecedeu falou um pouco da necessidade de se fazer, por exemplo, cirurgias à distância. Isso também é possível através da telemedicina e que já é um dado atual que é feito recentemente. Já houve várias instalações de kits de telemedicina em algumas províncias do país, como Ambo, Malange e até Luanda, em que, por exemplo, um hospital central consegue comunicar com um centro de saúde numa zona bastante remota e atender os pacientes com este tipo de equipamento, ou seja, aí reduzia-se bastante a afluência nos hospitais, reduzia-se o número de pessoas que tenham que se deslocar a vários quilómetros de distância de uma zona remota para um hospital para poder ser atendido, até diagnosticado com coisas até se calhar mais simples que podem ser feitas remotamente, e também ajudar bastante naquilo que são as especializações em áreas que não existem médicos especializados. Estes podem ser atendidos remotamente com o uso da telemedicina. Então é muito importante isso aqui para mostrar alguns dos benefícios do ANGOSAT para o nosso país também. Também é uma grande solução para a agricultura, porque, por exemplo, os agricultores em lugares bastante distantes da cidade, sem uma conectividade como deve ser, não conseguirão, por exemplo, falar com os seus revendedores, falar com os seus parceiros, para poder mostrar aquilo que têm como vendas dos seus produtos. Então é importante aqui garantir também uma boa conectividade para o apoio à agricultura. Estes são alguns dados que nós trazemos aqui para mostrar a importância dos satélites de telecomunicações e com ênfase no ANGOSAT 2. Ele veio para ficar, veio para trazer os serviços e como já diz o meu diretor, sozinhos nós podemos ir rápido, mas juntos conseguimos ir mais distante. Então o apoio de todos os operadores aqui também é muito importante e agradeço desde já a todos pela atenção. Muito obrigada.